Pastora Beth, seja bem-vinda, graça e paz. Estamos aqui, aleluia, amém, pastora. Mais alguns minutinhos aqui, esperando o pessoal entrar, são 18h10. Estamos também no Facebook, amém. Amém, pastora, seja bem-vinda, Deus seja louvado. Louvor maravilhoso. Quando um homem não me vê, eu não estou só. Envia convite aí, compartilha com seus amigos. Daniela, seja bem-vinda. Aleluia. Estamos também no Facebook. Amém. Estamos também no Facebook, tá, gente? Tem mais alguém que entrou que eu não vi? Eita, pastora Beth, meu marido, você tá aqui pra ouvir, muito bem. Seu nome vai ser falado hoje, viu, amado? Dessa vez te tocar. Graça e paz. Quem está no Facebook é a pastora Milene, eu não tô conseguindo enxergar, eu acho que é a pastora Milene. José, seja bem-vindo, Zé. Amém, vamos entrando. Oração das 6 da tarde, aleluia. Só tu podes me encontrar. Pastora Milene, querida. Que me vê no cu. Gente, eu não canto, eu adoro, tá? Não vão ligando pra voz aí, não. Que me vê no secreto do exodeus. Nós não estamos só, amados, né? Amém? Nós não estamos só, aleluia. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Amém, pastora Beth. Que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Amém, você não está só, nós não estamos só. Boa tarde, Fred, seja bem-vindo. Tem um pessoal aqui no Facebook, Deus seja louvado. Pastora Nazaré, minha querida, beijo, seja bem-vinda. Só mais 2 minutinhos aqui pra gente introduzir. Deus é bom o tempo todo, pastora Milene. Todo tempo Ele é bom, aleluia. Nós somos direcionados aqui a estar aqui esse horário das 18 horas da tarde, que também é um horário marcante para oração, é a virada do dia, amém? É a virada aí da 6ª hora, aleluia, que começamos a estar, já estamos entrando aí na primeira vigília da noite, aleluia. Aleluia, pastora Nazaré. Glória a Deus. Eu não estou só. Aleluia.
Vamos começar, amém? Sejam todos bem-vindos que estão conosco aqui no Facebook, no Instagram, né? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Juliane, aqui da Igreja Rocha Viva de Parauapebas, amém? Temos a nossa sede em Marabá, temos a nossa matriz aí em Goiânia, temos igreja na Espanha, em Lugo, a pastora da Espanha até aqui conosco no Instagram, a pastora Nazaré. E Deus seja louvado por esse momento que nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar um pouco mais do amor de Deus, amém? Aqui na minha cidade, em Parauapebas, a gente está aí com um decreto de lockdown agora, amém? Na minha cidade, a gente está aqui chegando aí, beirando os 500 casos de Covid, né, 19. Muita gente conhecida, infectada, mas muita gente está sendo curada. Louvado seja o nome do Senhor, né? E é por isso que nós estamos nas redes sociais aqui fazendo o nosso papel, amém? Fazendo nosso papel aqui de falar do amor de Deus para as pessoas e compartilhar nossas experiências, que eu sei que elas edificam, amém? E hoje eu chamei vocês aqui com um convite especial. Eu vim falar de um livro que não é novo, gente, ó. O Poder da Esposa que Ora. Esse livro, ele mudou minha vida, viu? Começou, na verdade. Porque o livro em si, só ele não muda nossas vidas, mas ele colabora, amém? E eu coloquei no banner para quem viu, que é Eu Ganhei Meu Marido Calada. Não é fácil, gente. Que ama falar, e mulher que é ligada no 220, não é fácil. Amém, pastora Beth. E eu convido a você para ouvir um pouquinho dessa história. Eu vou fazer hoje uma introdução do que é que esse livro fala. Não é propaganda do livro, gente, mas assim, muita gente conhece, muitas mulheres conhecem. Irmã Leide, querida, graça e paz, pastora Milene, que entrou aqui no Instagram. Aí você escolhe onde está melhor para você ver, Instagram ou Facebook. Então aqui, esse é o livro, tá, gente? Eu vim falar dele e vim falar da minha experiência particular com ele. Porque nós temos aqui na igreja um grupo de intercessão de mulheres, que ele funciona todas as segundas-feiras às 18 horas. É 1 hora de oração, amém? E nesse momento que a gente não está conseguindo se reunir na igreja, a gente vai, né, até a igreja. A gente não está conseguindo se reunir no templo, então a gente está fazendo isso aqui, amém? Online. E aí a gente vai ter muitas surpresas. A partir daqui, todas as segundas-feiras, Parauapebas e Marabá tá se reunindo, as pastoras da intercessão, os membros da intercessão, pra gente compartilhar a palavra de Deus nesse sentido, do poder da esposa que ora. Não só da esposa, do marido, do filho, né? A Storm Omartia, né? Ela tem uma coleção de livros, gente, que fala de oração, tá? Você que não conhece, estou te apresentando essa autora aí, ó, aqui no Facebook, aqui do Instagram. É excelente, tá? Ela tem outros livrinhos também de devocionais, tá? O Poder da Mãe que Ora, gente, olha. O Poder da Mãe que Ora, também faço o devocional dele. Ele é maravilhoso. Ele é bom para todos os tempos. Ivonete, tudo bem, querida? Graça e paz. Então, esses livros aqui, a pastora Nazaré compartilhando comigo, a pastora da Espanha, que ela já leu esse livro umas 20 vezes. E ela oferta ele para discípulos, para pessoas lerem, amém? E eu também tenho ele há mais de 16 anos. E vamos começar, amém? Eu quero primeiro orar pela sua vida, orar pela minha vida, pra gente dar início aqui ao assunto que eu vim falar, amém? Senhor Deus, eu quero te apresentar a minha vida, Senhor. Senhor, eu sei que tu tens feito muito por mim, Senhor. Eu sei que tu tens te agraciado de nós, Pai. Tu tens feito também muita coisa, Senhor, para quem nos assiste, para quem nos ouve essa hora, Pai. Mas eu te peço que tu faças mais, Senhor. Que tu nos invada com a tua presença, que tu nos invada com o teu Santo Espírito e que não sejam as pessoas que estão ouvindo somente a ouvir, mas que teu Espírito Santo esteja tocando, invadindo o coração de cada uma, trazendo à memória aquilo que elas podem ser edificadas, trazendo à memória aquelas atitudes, Senhor, que elas podem aí recapitular no seu interior, na sua mente, no seu coração, na sua personalidade, para que possa vir a ser modificado e transformado para a honra e glória do teu santo nome. Que meu testemunho edifique essas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Nós estamos aqui, pessoal do Facebook, Manuel, graça e paz, seja bem-vindo, Manuel Lima. Então, esse livro, ele chegou na minha vida no momento que eu era muito crua de conhecimento e entendimento da presença de Deus. Né? Eu sempre frequentei igrejas, mas não tinha me convertido, custei a me converter. E o que aconteceu? Quando eu me casei, eu comecei a ter muitas dificuldades, né? Comecei a ter muitas dificuldades, muitas mesmo.
E eu vou falar um pouquinho dessas dificuldades e em que momento que esse livro entrou na minha vida. Amém? Eu já frequentava igrejas, mas eu não congregava, eu só ia nos cultos aos domingos. Eu sempre gostei de igreja evangélica, sempre lia a Bíblia, mas eu não tinha muito ali, né, entendimento. A gente lê assim, né, e conta com a misericórdia de Deus aí para nos apresentar as escrituras. Amém? E esse livro, ele traz um tema na sua... Ele traz um tema aqui na sua antecapa, que é o provérbio que eu vou ler pra gente agora, tá bom? Quem tiver a Bíblia aí puder me acompanhar. Provérbio 31, né? Quem conhece o famoso provérbio 31 da mulher virtuosa. Vamos ler ele. Mulher virtuosa. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela quem faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém? Essa mulher aqui, de Provérbios 31, é uma mulher que nós devemos buscar a ser e que não é fácil. Não é fácil. Eu quero falar, né? Eu vou fazer umas citações do livro para você que não conhece, você que conhece também para relembrar. Amém? E depois eu vou entrar na história. Amém? Tô fazendo aqui a introdução para você. A oração, ela nos dá poder. A oração tem poder, porque o nome de Jesus tem poder. Amém? E aqui fala o seguinte: o que é esse poder que a oração nos dá? Este poder não é concedido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa que deseja fazer o que é certo, mais do que estar certa. E dar vida mais do que dar um troco. Oi, Carla, graça e paz. Então, essa oração, ela não é para você ter ela como uma arma de fazer do outro o que você quer. Ou de fazer com que se realize no outro aquilo que está na expectativa do teu coração. Mas ela é uma arma para que você seja cheia de Deus. E para que Deus seja presente em tudo que você quiser pensar, sonhar. Amém? E eu sei que para muitas mulheres que a gente aconselha, que a gente conversa, a gente ouve aí as dificuldades da mulher. A mulher, primeiro, ela começa a fazer um monte de coisas. Ela pega a receita das outras mulheres que deram certo e começa a aplicar na vida delas. E ela começa a buscar no outro, a ouvir o outro. Amém? É muito bom ver as experiências, aprender com as experiências do outro. Mas sem a oração, que é o complemento para isso, você não consegue agir com discernimento do que o Espírito Santo precisa fazer naquela tua situação. Porque cada caso é um caso. Amém? E eu fui entendendo isso muito assim, dolorosamente, no decorrer aí dos meus primeiros anos de casada. Amém? Eu tive 3 filhos. O meu primeiro filho nasceu no meu primeiro ano de casada e no meu segundo ano de casada eu já estava grávida do segundo. E eu tive uma série aí de problemas internos, porque eu era uma profissional, eu era uma executiva, eu trabalhava e eu tive que parar tudo, cuidar de filho. E foi muito complicado batalhar nessa minha mudança de comportamento, mudança de rotina de uma mulher casada, com um filho no bucho e outro pequenininho. E eu tive muitos problemas, né? E muitos problemas mesmo. Só que eu buscava uma solução. Eu buscava uma solução dentro de mim. Eu não falava isso com ninguém, eu não conversava com ninguém sobre isso na época, na igreja que eu frequentava. Eu só frequentava, eu não tinha um líder, eu não congregava, eu não tinha apoio de ninguém dentro da igreja. Era só o Espírito Santo mesmo. Isso antes de eu vir para Rocha Viva. Gigi, seja bem-vinda, querida. Então, eu fazendo a faculdade... No início da minha faculdade, grávida do meu segundo filho, e conversando com uma outra irmã que estudava comigo, e ela falou: você conhece este livro? O Poder da Esposa que Ora? Eu falei: não. Ela disse: compra. Vou fazer propaganda aqui, tá, gente? Compra na Avon tem, é baratinho. Se você quiser, eu peço pra você. E eu pedi com ela esse livro, que ela disse que começou a transformação da vida dela através dele. E eu pedi, eu amo ler, gente, tá? E eu não pedi só ele, eu pedi vários a respeito de família, de filhos, de tudo. E quando eu recebi esse livro, ele foi assim um xodó pra mim. Porque
a partir desse livro, eu senti a necessidade de buscar mais Deus, eu senti a necessidade de estar mais perto da igreja, mais perto de um líder, de um pastor, de alguém que tivesse mais conhecimento para me ensinar, né, para me direcionar. E aí eu congreguei na primeira igreja que eu congreguei, onde eu me batizei em pouquíssimo tempo. E foi muito lindo. Eu batizei grávida de 7 meses do meu segundo filho. Ele foi batizado no ventre. É ótimo ele, né, Gigi? Eu também concordo. Então, o que eu queria falar com vocês? O conhecimento dos antigos, ele tem que colaborar no teu crescimento. Independente da pessoa ser cristã, não ser cristã, ela tem que colaborar no teu crescimento, na edificação da tua vida, do teu ministério, que é o teu lar, do teu casamento. Para você também, homem, né, tem que ouvir o conselho dos mais velhos. E o meu marido, ele era muito sensível, assim, ele não estava em Cristo, ele estava desviado quando a gente casou, mas ele era muito sensível a querer compreender o universo feminino. E eu fui descobrindo que eu não era essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu não era aquela mulher que o seu valor excede muito de joias finas, o coração do seu marido confia nela, né? E não haverá falta de ganho. Né, que é uma mulher que ela ajuda na renda da casa, é uma mulher que ela prima pelo salário do marido, que ela ajuda, colabora, economizando, fazendo as coisas com perfeição, né, não jogando dinheiro fora com futilidades. Ô Nilson, seja bem-vindo, Miriam, seja bem-vinda, minha querida. Então, eu não era essa mulher virtuosa, eu descobri que eu não era. E eu vou dizer pra vocês como que eu descobri que eu não era. Ainda no meu primeiro ano de casada, minha mãe morava aqui na cidade, em Parauapebas na época, ela tinha uma casa aqui, morava aqui. E eu vivia na casa da minha mãe, porque eu não tinha grandes amizades aqui. Eu morava há pouco tempo aqui. Eu cheguei aqui, logo conheci meu marido, a gente namorou, noivou e casou. E certa vez, eu preciso começar por essa história. Por que eu procurei ajuda no livro? Por que eu procurei ajuda na igreja de forma mais intensa? Certa vez, a minha mãe, meu marido a gente tinha muitos conflitos, eu tive muitas lutas, porque a gente tinha muitas diferenças. A gente se amava, mas a gente tinha muita diferença. Gente, diferenças gritantes, comportamentais, culturais. E a minha mãe me chamou a atenção disso antes de eu casar. Ela disse, minha filha, Cida querida, seja bem-vinda. A minha mãe me chamou a atenção logo antes de eu casar e falou assim, minha filha, você foi criada de um jeito, seu marido ele foi criado de outro jeito, esse rapaz. E você tem certeza que você vai suportar? Você tem certeza que vai conseguir? Ele veio da roça, do interior, ele tinha outros hábitos, forma de alimentação, tudo. Eu morei num lugar que nem leite de gado natural eu tomava. Né? Tudo era no supermercado, aquela carne de supermercado e leite em pó. Eu fui criada com leite em pó e ele foi criado com leite de gado. Começa aí. Né? Os gostos da gente eram muito divergentes em tudo. Só que a gente se amava. Dona Maura, seja bem-vinda, irmã, graça e paz. E aí, o que aconteceu? Minha mãe me chamou a atenção certa vez, logo que eu casei, porque eu não me recordo que o meu marido falou uma palavra errada, o sotaque era totalmente diferente, sotaque de nordestino, e eu vim dali de Belém, de Santarém, com sotaque paraense carregado, outra forma, outra cultura de educar, de falar. E eu comecei a querer consertar meu marido. Eu comecei a querer corrigi-lo. Ah, isso é errado. Ah, não fala assim, essa palavra não é assim. E comecei a fazer correções. E uma certa vez, eu não sei se ele vai lembrar, ele tá aqui assistindo no Facebook, eu não sei se ele vai lembrar. Na casa da minha mãe, um almoço, ele tava de boné. Algo lá assim, muito... Gente, parece bobagem. E eu fui corrigir ele. Eu falei assim, amor, tira o boné pra comer. E minha mãe ouviu. Aí ela disse depois, assim, Cícero, seja bem-vindo. E aí minha mãe disse assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe não era cristã não, gente. Ela vai ouvir essa live aqui. Minha mãe, ela tinha umas palavras de sabedoria maravilhosas. Shirley, seja bem-vinda. As palavras de sabedoria maravilhosas. E ela disse assim pra mim, minha filha, você não sabia que ele era assim antes de você casar com ele? Eu falei, sabia, mãe. Então não corrija mais seu marido. Não envergonhe o seu marido. Não corrija, não. Você casou sabendo. Então agora você, ó, calada. E eu tomei aquilo pra mim na hora, não rebati. E eu acho que aí começou a minha transformação, porque eu não rebato. Eu não desejo ter razão, mesmo que eu deseje, entendeu? Eu não esboço esse tipo de atitude.
E muitas coisas aconteceram, amados, igual eu falei pra vocês, o sotaque, a cultura, a forma de alimentar, a forma de vestir, os gostos para lazer dele eram uns, os meus eram outros. E com o passar ali do processo que a gente estava se conhecendo, já morando juntos, casados, eu comecei a ouvir algumas coisas dele. Eu comecei a ouvir dele assim, você tem muita coisa que... Ai, tu deste muita sorte, ele falava. Eu dizia, por quê? Aí ele dizia assim, porque... Nossa, tu é uma patricinha, eu jamais namoraria com uma patricinha. Tu me pegaste num bom tempo. Ah, tu me pegaste num bom vento. E ele ficava repetindo essas frases. E eu dizia assim, por que assim? Tu me pegaste num bom vento. Ele dizia assim, porque jamais eu me interessaria por alguém que tem as atitudes que você tem e eu não consegui ficar longe de você. E eu não ficava perguntando o que era pra eu não me aborrecer. Quando chegou um período, ele começou a falar, tu é muito patricinha, tu faz cara de nojo, conserta essa tua cara. Olha, e um dia a gente foi sair pra lanchar, que todos os meses a gente saía pra comemorar o mês de casamento e a gente saía pra jantar fora, fazer alguma coisa. Aline, seja bem-vinda, querida. E aí ele falou assim algo pra mim, olha pra mesa ao lado. E eu olhei pra mesa ao lado, eu falei, ué, o que foi? Não entendi. Aí ele disse assim, olha pra cara daquela mulher. Tava 2 mulheres e um homem na mesa. E eu olhei. Quando eu olhei, ele disse assim, tu viu a cara que aquela mulher que tá de frente ao homem, que deve ser a namorada ou a esposa dele, tá? Eu falei, não. Aí eu observei que ela tava com uma cara feia. Feia mesmo, gente, fazer medo. E ele disse assim, você faz essa cara, não é feio? Eu disse, não parece que ela tá brigando, ou que ela tá com algum problema com ele, ou que ela tá rixosa com ele, tem alguma coisa errada ali? Eu disse, Ele disse, pô, você anda com essa cara. Mesmo que você não esteja com raiva, você faz cara que parece que tá com raiva. E ele começou, de vez em quando, falava isso, ele tentava ser delicado pra não me machucar. Só que eu não rebatia, eu nunca rebati, nunca quis ter razão, nunca disse eu sou assim mesmo, e mesmo eu não estando firme ainda nos caminhos de Deus, eu não rebatia, eu guardava. E quando eu comecei a ler esse livro, ele fala algo aqui muito interessante que eu quero ler para vocês. Que fala, né, que o poder da oração... Só um minutinho, gente, que eu tô achando aqui pra ler pra vocês, porque não vem de mim, é do livro. Eita Jesus, né, Cida? Eu tentei vários métodos, igual eu falei pra vocês, né? Ela conta aqui no livro, que ela tentou vários métodos primeiro antes de começar a orar. Tais como discutir, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater. E, é claro, o sempre popular tratamento de silêncio. Eu vou ficar calada, que aí a gente não briga, e aí ele esquece, ou aí depois ele vem me perguntar o que foi, e eu rebato. E aí eu ficava zangada, eu ficava calada. E ele, pensa que ele veio me perguntar o que tu tem? Ele já sabia que eu tava zangada, aí ele não perguntava, que era pra gente não brigar. Meu marido, ele é ótimo. Amém? E aí esse livro começou a me ajudar a entender. Eu fui pra igreja buscar, Élida, seja bem-vinda. Eu fui buscar ajuda no Senhor e eu fui descobrindo quais eram as minhas lutas. As minhas maiores lutas não eram contra o meu marido. A oração, ela nos dá um poder. Ela nos dá um poder, mas é um poder não pra gente transformar o outro. O poder é pra gente ser agente transformador, transformando primeiro. E eu comecei a entender que eu tinha que me transformar. Eu tinha que ser uma mulher agradável pro meu marido, porque ele já tinha dito que eu tinha cara de nojo. Ele já tinha dito que se fosse outros tempos ele não teria casado comigo. Ele já tinha dito que eu fui a primeira mulher que ele andou na casa, que ele no namoro ficava na porta, ia deixar em casa, ia buscar em casa, né? Ele foi aquele namoro mesmo de porta, de me buscar na porta, me levar. E isso também fez a diferença, viu, amadas? Porque é muito fácil hoje em dia, né? A mulher se relacionar com o homem e nem pisa na casa dos pais, não respeita horário. E eu tinha o maior problema com horário, porque eu morria de medo do meu pai. E, enfim, o que eu quero passar pra vocês disso? É que não vale a pena você aplicar receitas, por exemplo, só de jejum e não fazer nada. Não vale a pena você ficar zangada porque você ouve algo e não colocar aquilo pra dentro de você pra refletir, pra ter certeza se você é ou não aquilo.
não vale a pena. Você tem que aplicar as coisas juntas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que você ora, você faz. Ao mesmo tempo que você faz, você ora. Não tem como você desconectar uma coisa da outra. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui em Mateus, eu vou até ler aqui pra vocês, né? Mateus 18:18 fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu ouvi esse versículo aqui numa pregação, acho a primeira vez. Bem-vinda, Hélida, no Facebook, glória a Deus. Eu vi esse versículo, que tudo que eu ligasse na terra seria ligado no céu, na igreja que eu frequentava. Eu frequentava uma igreja que eu fazia muita campanha, era a campanha da terça-feira, é uma denominação, outra denominação que não é a Rocha Viva. E tinha a campanha da segunda-feira, dia do empresário, dia da libertação, aí dia das causas impossíveis, dia da mulher, dia da família, dia não sei do que, e tinha dia pra tudo. É orar e agir, pastora Nazaré, é isso mesmo. E o pastor falava muito isso, era um pastor novinho, e ele dizia assim, tá ligado? Tudo que ele falava, ele dizia, tá ligado? Tá ligado? Eu dizia assim, por que ele fala tá ligado? Parece gíria, né? Tá ligado, tá ligado. Ele batia a mão assim, todo mundo batia, e eu achava aquilo estranho. E aí o dia ele falou esse versículo. Ele disse, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado também no céu. E aí eu digo, uau, então eu tenho que ligar. Como é que liga esse negócio? Liga orando, liga praticando, liga se derramando, buscando Deus. Ok? Essa é a introdução do livro. Na introdução desse livro, ela fala de algo que eu percebi também. Que é muito mais fácil você orar pelos seus pais, pelos seus filhos. Muito mais fácil do que orar pelo marido. Gente, é muito, muito, muito mais fácil. Porque o teu marido, apesar de ser teu marido, ele não é sangue do teu sangue. Ele não é um amor incondicional. Senão, tantas pessoas não se desapaixonavam dos seus parceiros. Cleonice, seja bem-vinda. A mudança começa em nós e a mudança nele é a consequência da sua mudança. É isso aí, pastora Nazaré. Então, a mudança tem que começar em nós. Então, graças ao meu bom Deus, a misericórdia dele, apesar de eu ter um gênio muito difícil, gente, porque quem me conhece sabe que o meu caráter, o meu gênio natural, meu humano, esquecendo o Espírito Santo, eu sou uma pessoa grosseira. Eu sou sorridente, mas eu sou uma pessoa... Era, né, gente? Eu era, porque eu fui transformada. Eu era uma pessoa grosseira. Realmente eu era antipática, grosseira. E as pessoas me chamavam de nariz em pé, enfim. E por que eu tô falando disso pra vocês? Porque faz parte de eu falar o poder do alcance da oração de uma mulher virtuosa. Porque tem mulheres que falam assim, mas eu já oro há não sei quantos anos, eu sou cristã, eu frequento a igreja, eu isso, eu aquilo, eu faço. E eu faço. Mas ela não faz o que ela tem que fazer, que é mudar. É primeiro em mim. Porque eu entendi que a salvação é individual, que ir pro céu é individual, mas a minha personalidade, ela gritava dentro de mim com vontade de gritar com ele, de subir nele, de vez em quando dar uns cascudos. E meu marido, ele foi percebendo meu gênio forte, ele foi com muito... Ele foi ficando grosseiro comigo. Dani, seja bem-vinda. Ele foi ficando grosseiro, ele sempre foi um bom marido, mas ele começou a ter que se impor pra eu não ficar por cima dele. Ele percebeu que eu era uma mulher muito forte, muito independente, muito agitada, e que se ele não desse ali um pé no freio em mim, eu ia mandar nele mesmo. Eu ia mesmo, gente. Confesso. Mas Deus é bom. E aí, o que aconteceu? Quando ele me dava os stop, os freios em mim, eu imediatamente, eu me calava. Às vezes irada, muito irada, eu me calava. Josélia, seja bem-vinda, meu amor. E nesse eu me calar, eu ia matando a minha carne, porque eu queria responder, eu queria dizer que ele estava errado, eu queria dizer que eu estava na igreja, que eu estava buscando, mas eu não dizia. Realmente, Deus, ele me preparou para o ministério de mulher calada, gente, porque não é fácil. O meu marido começou a trabalhar, a ter uma vida, né? Eu comecei a ficar em casa cuidando de menina, eu tive um atrás do outro, glória a Deus, aleluia, né? Eu tive um no ano, engravidei do outro no outro, e no outro. Passou 2 anos, eu engravidei do outro. E só que o meu marido, ele zelava por mim.
eu acredito que foi saudável, de certa forma, ele se impor em mim. Porque se ele não se impusesse em mim, eu ia destruir o maior princípio da família, que é o homem como cabeça, é o homem como sacerdote. E eu vim falar pra vocês sobre o sacerdócio da casa. Eu vim falar pra vocês do poder da esposa que ora. Porque o poder da esposa que ora, ele tá na oração, é na mudança de comportamento, na mudança de personalidade, é na diminuição do eu para que Jesus cresça. Elielma, meu amor, seja bem-vinda. E esse livro, ele me transformou de cara no início, quando ela começa a falar. Gente, eu vim falar do livro, tá? Por isso que eu tô citando o livro. E a gente vai começar a fazer intercessões e orações falando sobre temáticas desse livro. Quando ela falou que ela desejava Ministério da Mulher Calada, né, pastora Nazaré? É isso mesmo. Quando ela começou a falar no livro que ela tinha vontade de se separar dele, ele era uma pessoa difícil, eles brigavam muito, ela questionava muito, ela discordava muito da personalidade dele, da forma dele de agir, da forma dele tratar as coisas. E ela queria rebater, ela queria, né, relutar, dizer que ela estava certa, direcionar o marido dela. E a gente não direciona marido, queridas, falando, tá? A gente direciona marido sendo mulher de Deus. Porque quando a gente é mulher de Deus, o próprio Espírito Santo constrange eles. Né, Leidiane? É verdade, esse livro é ótimo. E eu não me desapego dele, gente. Eu acho que eu emprestei ele poucas vezes. Eu ensino ele. Amém, querida Elielma. E aí, o que eu vim falar pra vocês? Que eu fui percebendo, conforme eu fui orando, que eu tinha que buscar algo pra mim. Porque quem era infeliz era eu. Quem tava frustrada com aquele marido me botando na parede, apóstolo Lorival, seja bem-vindo. Quem tava me botando na parede contra a minha personalidade era o meu marido. E é o pai dos meus filhos. Eu não podia me separar. Eu não casei pra isso. E aí eu relutava contra isso. Eu dizia, meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer faculdade, ele pagou minha faculdade, ele pagava empregada lá pra eu ir estudar. E enfim, aprenda mesmo, Josélia, viu? Tá chegando, o teu tá chegando, viu? Segura aí. E o que aconteceu? Eu fui percebendo, gente, que eu tinha que ser agradável com meu marido, quando um dia ele falou algo muito pra mim, assim, que me doeu minha alma. Ele falou algo pra mim, eu tava, assim, numa maternidade desesperadora, porque era tudo novo pra mim, eu não sabia lidar com a situação de ter filho, eu tava só acostumada a trabalhar, até alguém pra lavar minha roupa, chegava em casa, tinha comida pronta, se não tivesse eu comprava fora e comia fora. Eu tinha uma vida independente, quando eu tive filho eu tinha que estar de madrugada acordada, eu tinha que estar cuidando da casa, esperando o marido, e foram acontecendo tantas coisas, queridas. E uma das coisas que aconteceu, eu tinha um comportamento que eu não tinha com quem conversar. Então, tudo que aquela agitação minha do dia a dia, aquelas dúvidas, frustrações, porque eu estava em casa, eu não era mulher de ficar em casa, eu era mulher de trabalhar. O meu marido chegava em casa e eu começava, Vendela, seja bem-vinda, amor. E eu começava, amor, o menino não me deixou dormir, o menino não calou, aí ele não comeu. Gente, até de cocô eu falava com meu marido. E até de cocô eu falava com meu marido. Gente, ele não fez cocô hoje, e não sei o quê. Só que eu fazia isso no início, quando ele entrava em casa, porque eu tava tantas horas sozinha, que quando ele entrava em casa eu disparava. E aí um dia eu percebi que ele entrou com a pasta de vendedor na mão, e ele ficou na porta me olhando, e eu falando, aí ele só fez assim. Aí ele terminou de entrar, e eu falando, eu ia atrás dele, eu sentava no sofá, e ali eu ficava, e aí eu queria que ele me ajudasse com a limpeza da casa à noite, porque eu não dava conta, e enfim, uma mimadinha mesmo, eu não sabia lidar com aquilo. E eu sei que a minha mãe se preocupava, porque minha mãe cansou de ir na minha casa de manhã cedo, pra pegar meu filho, pra me deixar um pouquinho, eu cuidar da minha casa e me adaptar nesse processo. Enfim, eu fui me lembrando que minha mãe falava algo quando ela conversava com as amigas dela e eu escutava. E, gente, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu carrego isso pra mim e eu ensino isso. Ela falava assim pra mim, pras amigas dela. Ela dizia assim, em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, o meu marido. Em terceiro lugar, os meus filhos. E eu ouvindo aquilo desde pequenininha, ela repetia essa frase. E mãe, quando a senhora entrar aí, eu lembro dessa frase, viu? E quando eu me converti, eu criei uma outra escada. Primeiro Deus,
segundo eu, terceiro, meu marido e quarto, meus filhos. Ah, mas o meu filho é tudo pra mim, o meu filho... Não, gente, nosso filho não é tudo pra nós. Nosso filho, ele é do Senhor. Cabe a nós o zelo, cabe a nós o cuidado, cabe a nós o amor, cabe a nós a educação, a atenção, sim, prezar por eles, por tudo neles. Odileia, seja bem-vinda. Mas ela falava algo assim: por que o meu marido... Todo mundo se espantava com a frase da minha mãe. E ela foi explicar. Por quê? Porque o seu filho vai ser sempre seu filho. Morto, vivo, doente, não, na rua, no mundo, fora, não importa, ele vai ser sempre seu filho. Você vai amar ele incondicionalmente. E o seu marido não. Você vai... Seus filhos vão crescer, vão casar, vão ter os filhos dele, vão ter a mulher dele para tomar de conta, vão morar na casa deles, e quem vai ficar com você é o seu marido. Se você não tiver construído uma vida sólida com seu marido, vai ficar dois infelizes dentro de casa sentindo falta dos filhos, sentindo falta das outras pessoas, não vão ser felizes juntos. E quando eu li essa mesma coisa nesse livro, eu digo, era de Deus, a mamãe me ensinou, eu criança, isso era de Deus. Então eu comecei a realmente a cuidar mais do meu marido. Tudo que ele sinalizava pra mim, eu ficava com as anteninhas assim. E um certo dia ele entrou na minha casa e falou assim... Ele botou o pé, eu comecei a reclamar. E ele disse assim... Deu dois passos pra trás, botou ele de costa, foi dando 2 passos pra trás, botou um pé assim, como se descendo a escadinha, um degrau que tinha, e disse assim, ele murmurou e eu escutei, dá vontade de voltar pra trás. É forte, gente, é forte, dá vontade de voltar pra trás. E aí eu ouvi aquilo. Na hora que eu ouvi, eu não perguntei, o que tu disse? Não. Eu me calei, entristeceu meu coração e eu fui refletir. Eu não posso receber meu marido assim. Então, a gente nunca brigou, tá, gente? Nunca brigamos. Isso é uma das marcas aí do meu ministério chamado casamento. Nós nunca brigamos. Porque eu nunca discuti. Eu calava pra assimilar, porque eu sou muito brigona. Eu era muito brigona. E se eu falasse o que eu pensava na hora, eu ia machucar e talvez destruir relacionamentos. Casamento, relacionamento com amigos. E eu fiz isso já, olha, meus irmãos, eu discutia muito com meus irmãos, eu discutia com meu pai às vezes, eu discutia com a minha mãe. Eva, seja bem-vinda. Eu discutia mesmo, pô, eu queria ter razão, eu tinha razão, eles estavam errados e eu brigava. Ah, eu não concordo com a senhora. Ah, não, mãe, a senhora é atrasada. Ah, não sei o quê. Ah, pai, para com isso. Ah, não. E tal. E aí, com meu marido, eu não fiz isso. Meu marido não é sangue do meu sangue, ele não vai me amar incondicionalmente. Eu tenho que plantar, eu tenho que depositar. E eu percebi, com 2 anos de casada, que parecia que aquele amor não era mais o mesmo. E eu quero falar disso, eu acho importante. Eu não posso terminar essa live hoje sem falar disso pra vocês. Eu comecei a orar por ele, pedindo pra eu amar ele. Que eu não aceitava entrar num relacionamento e perceber que eu não amava, que eu casei pra ser feliz, eu não casei pra ter um marido. Eu casei pra ser feliz, eu não queria um marido, eu queria ser feliz. E eu não estava sendo feliz. Com 2 filhos, com um marido e um monte de problemas culturais envolvendo nós. Ele é nordestino, eu sou paraense, a cultura não é igual, gente, não é igual. Apesar de eu morar em Paropebas parece que é um pedaço que não faz parte do Pará, é diferente. Eu costumava dizer que eu era menina criada em shopping center, né? E ele na roça, então é diferente. E eu tive que aprender a aceitar fazer a comida do jeito que ele queria. Minha mãe, ela me ajudou muito nesse processo. Ela chegava em casa e ele dizia que ele queria alface com talo e eu tirava o talo. Aí um dia meu sogro chegou em casa pra comer e ele gostava de comer alface com talo e eu fui tirar o talo porque eu gostava sem talo. E eu sem falar nada. Eu travava minhas guerras caladinha. E a minha mãe viu. E minha mãe disse assim, tira o talo. Aí eu, tira quem não quis, né? Pra quê? Tirar? Não, minto, gente, troquei. Ela disse, não tira o talo. Mãe, mas eu não gosto. Ela, não tira o talo, serve com talo. Aí eu calei e servi com talo. Contrariada. Então,
Entre outras coisas. E o que eu quero passar pra vocês? Que eu comecei a perceber orando pra amar meu marido. Lorena, seja bem-vinda. Eu comecei a perceber que tinha que começar em mim. Que a minha felicidade não estava nele. A minha felicidade, ela tinha que nascer dentro de mim. A minha alegria tinha que nascer dentro de mim. Aí eu percebi os meus defeitos. Orando pra amá-lo. Gente, eu fiz uma campanha. Ele conta que ele via eu orar de madrugada. Caladinho, ele fingia que tava dormindo e via. Eu fiz uma campanha pra amá-lo, porque com as diferenças culturais eu comecei a achar que eu o amava menos. Né? E eu comecei a perceber que a gente não tava bem, a gente não tava se relacionando mais com muito amor. Davidson, seja bem-vindo. E eu fui orar. Senhor, eu quero amar o meu marido. Sempre, todos os dias. Eu não quero olhar para outra pessoa, eu não quero... eu quero ser feliz, a gente não tá legal, apesar da gente se amar, a gente não conversa. Sirlene, seja bem-vinda. E eu comecei a orar pro Senhor para eu amá-lo. E eu não lembro, gente, hoje, de quanto tempo foi a minha campanha, mas eu cheguei... Apetite sexual, tá, gente? O meu não era legal, não. Meu marido sentia aí uma grande diferença, ele achava que eu não amava ele. Muito sério isso. E eu fui num culto de uma quinta-feira nessa igreja e eu ouvi o pastor falar: olha, se você não sente, não é de Deus, isso aí é o inimigo. E falou umas palavras lá e eu procurei o pastor no final do culto. Pastor, vem cá, mas assim, não é diferente a mulher do homem, não, assim, realmente, assim, tem essa diferença. E o pastor disse: amada, tem que orar, isso não é de Deus. Oi, Luzinete, seja bem-vinda, saudades. E eu fui em busca, gente. Eu fui em busca, você tem que buscar. Ao mesmo tempo que eu lia esse livro e eu descobri que essa mulher descobriu que quem era encrenqueira era ela, e ela descobriu que ela teve que se achegar ao Senhor sem o objetivo exatamente de mudar o outro, mas com o objetivo de mudar tudo. Como é que Deus ia trabalhar nela se ela não se abrisse para isso? Ela aprendeu a confiar em Deus. Ela aprendeu que quanto mais ela orava, quanto mais ela buscava a Deus e Deus transformava ela, ele automaticamente começou a transformar o marido dela quando ela começou a mudar. Isso aconteceu na minha vida, na prática. Eu comecei a ungir, eu abri as gavetas dele, eu ungia as roupas íntimas, eu ungia o travesseiro. Aí ele disse que ele se deitava e sentia assim, o cheiro de óleo ungido, ele sabia que eu estava orando, né? E ele não falava nada. Às vezes eu esperava ele dormir para eu ir deitar. Aí eu evitava ele, às vezes. Foi muita coisa que aconteceu. E nesse meio tempo ele achava que eu não amava ele, que eu estava com ele por causa dos nossos filhos. E eu achava que ele não me amava. E aí ficava nisso e a gente não conversava sobre isso, eu também não brigava. E esse livro eu fui despertar para o amor. Fui despertar para a área da intimidade. Depois de mais ou menos 2 anos orando, eu lia revistas femininas que explicam, Tainá, seja bem-vinda, revistas femininas que explicam dicas ali para fazer a 2, e eu ia, chegava em casa, eu ia fazer, e às vezes ele ria, eu acho que ele pensava, né, hoje a gente conversa sobre isso, e ele conta, só um minutinho, e ele conta que ele sabia que eu estava lendo em algum lugar, ele sabia que eu estava indo, e ele sabia que eu estava buscando. E eu vim descobrir quem eu era. Eu era uma cara de nojo, estressada, impaciente, eu era dona da razão, e eu era sozinha, eu era amarga. Ao mesmo tempo que eu chamava a atenção das pessoas para mim, com as minhas articulações, com as minhas ideias, eu sou uma pessoa inteligente, eu acredito nisso. Ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu afastava as pessoas de mim, porque era tudo do meu jeito, e eu falava na hora que eu pensava, eu não segurava a língua na boca, e eu falava mesmo, e as pessoas falavam mal de mim, criava situações, né, e eu chegava em casa, eu chorava, eu descobria que falavam mal de mim, aí eu zangava, e tudo eu desabafava nele. E ele calado, ele nunca me acusou de nada, mas o Espírito Santo, quando eu orava, ele me tocava, que eu tinha respondido mal pra ele, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Uma certa ocasião, ele começou a achar que eu tratava 2 filhos diferentes um do outro. Muito sério. E pessoas começaram a dizer isso pra ele. Olha, ela ama mais esse que aquele. Começou. E não era verdade. Eu tava passando um momento de crise interna muito grande. E uma vez a gente quase separa. Eu chamei ele pra conversar. Ele aprontou uma comigo, muito feia. E eu chamei ele pra conversar. Nós não brigamos. Eu chamei pra conversar. E falei, e aí? Qual é, né?
qual é a nossa, para se resolver aqui. E ele comentou, gente. E ele comentou, só um minutinho. E ele, alô, estão me vendo no Instagram ainda, gente? Dá um sinal aí que saiu aqui. E ele comentou comigo que... Gente, eu perdi o raciocínio, desculpa, eu tava aqui, uma chamada que apareceu no meu celular, fui desligar. E ele comentou comigo que, nessa conversa, que eu tratava um filho diferente do outro. Ai, gente, aquilo caiu pra mim como uma bomba na minha cabeça, porque como é que eu vou aceitar que eu trato um filho diferente do outro? Eu não sou assim, eu não faço isso, eu amo meus filhos. E ele relatou algumas tristezas que ele tinha com o meu comportamento, com muito cuidado ele fez isso. E eu comecei a me esforçar pra mudar. Então, começou em mim. E quando eu busquei tanto a Deus, eu me empolguei na presença de Deus, eu comecei a ver Deus, eu fui me congregar em igrejas e fui fazer muita coisa sozinha. Estão me ouvindo no Instagram? O Instagram falhou aqui. Começou meu processo, amados. Onde é que eu quero chegar? Da importância desse livro, da importância da mulher que ora, da importância da mulher, sabe, que aceita ser mudada pelo Espírito Santo. Hoje eu não sou mais agressiva, eu não tenho cara de nojo mais, glórias a Deus, eu vivo rindo. Eu não sou uma mulher rixosa. E eu ouvi meu marido dizer essa seguinte frase ao meu respeito, em um dos testemunhos que ele deu. E eu vou ler novamente para você. Valesca, lembra dos conselhos, né, minha querida? É isso mesmo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de joias finas. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela faz o bem e não faz mal todos os dias de sua vida. Eu vi o meu marido falar isso de mim. Eu vi o meu marido louvar o Senhor pela minha vida. Não foi só uma vez, foram várias. Quando meu marido se encontrou com Jesus, ele começou a falar de como eu era uma mulher virtuosa, de como eu era uma mulher que eu não era rixosa, de como eu era mulher que eu era paciente. Para eu brigar com ele, para ele voltar para a rua, para o mundão. E ele não voltava para o mundão, porque ele chegava em casa, muitas vezes, ó, e eu ali de boa, quietinha, botando o menino para dormir, e dava comidinha dele, e ali eu não brigava. E aí ele disse que ele não tinha um motivo para brigar comigo, ele não tinha um motivo para sair de casa, ele não tinha um motivo para ficar em casa depois das 11 da noite, das 10, ele não tinha motivo. Por que ele não tinha motivo? Porque eu passei a ter uma convivência que era prazerosa para ele. Amém? Então, mulher, você que não leu esse livro ainda, você que não fez ainda uma campanha para você amar mais o seu esposo, para você suportar mais, que você não fez uma campanha para que Deus te molde primeiro, sabe? Faz porque nós temos defeitos. Às vezes nós não alcançamos nosso milagre porque nós não cedemos ao que o Espírito Santo nos fala a respeito de nós mesmos, que nós não valemos nada. Nós somos toda errada. Nós somos mulheres que muitas vezes a gente busca para Deus mudar o outro, para Deus fazer no outro, para Deus transformar o outro, porque eu sou crente, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não. É em você que tem que começar. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas tenham prazer de estar perto. Você tem que ter essa palavra de sabedoria. Se você não tem palavra de sabedoria, fica calada. Foi calada, amados. Ele conta pra mim que foi porque eu era calada, porque eu não brigava, que ele não ia pra gandaia. Era porque eu não brigava que ele não voltava pra beber com os amigos. Era porque eu não brigava que nós nunca brigamos e ele nunca saiu de casa. Era porque eu não reclamava, porque eu não falava nada, que ele continuava voltando pra casa todos os dias. E toda vez que ele pensava em fazer alguma coisa errada, ele conta no testemunho dele que ele se lembrava que tinha uma família, que tinha uma esposa, que tinha os filhos em casa, esperando ele. E quando ele chegava em casa, a mulher não ia brigar com ele. Então eu atraí com o meu comportamento a presença dele para dentro de casa. E ele tomava as decisões, quantas vezes ele fazia tudo sem me falar, sem me perguntar, sem me pedir minha opinião, ele fazia do jeito dele. E eu calada estava, calada ficava. Se ele não me perguntasse, eu não ia me meter. Eu orava. Deus, não tá certo. Deus, por quê? Deus, me ajuda. Deus, fala comigo se eu tô certa ou estou errada. E Deus começou a fazer esse grande trabalho, essa grande obra.
Amém? E eu vim falar para você da importância dessa busca. Mas eu vim falar de algo em Mateus 6,33, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meu marido fala que eu sou que ele é fruto de minhas orações. E eu nunca pedi para ele mudar. Eu pedia para eu amar ele. Senhor, eu quero amar ele incondicionalmente. Eu não quero olhar para outra pessoa. Eu não quero ter outra pessoa. Eu não quero separar. Eu quero ser feliz. Senhor, eu casei. Eu vi meu casamento. Eu tive um sonho com meu casamento antes de eu conhecer ele. Eu vi que era o Senhor que estava me casando. Então eu não aceito. E enfim, amados, eu vim trazer essa mensagem de força para você, mulher. Para você, mulher, que às vezes ora e não tá alcançando. Para e pensa, sabe? Antes de voltar a fazer uma campanha, para e pensa, olha para dentro de você. Quem é você? Quem você tem sido? Que Deus é esse em quem você tem crido? Que Ele não tá te transformando? Que você é Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Gente, nós não somos Gabriela. Nós somos seres em transformação. Mamãe entrou, minha mãe no Facebook. Mamãe, eu te amo. Falei de você, depois assiste. Então, queridos, eu vivo uma vida transformada, eu vivo uma vida feliz. Por quê? Porque eu ouvi ao Senhor. Em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, os seus filhos a louvam. O seu marido a louva. Uau! O teu marido te louva. E se você não tem marido, você quer um marido que te louve, né? Pois é, eu tenho um marido que me louva. Mas nem sempre foi assim, queridos. Hoje ele me louva. Ele conta que quando ele viajava, ele viajava muito, há muitos anos, foram 10 anos para a transformação do meu marido. Pro cumprimento aí do nosso ministério juntos, aí foi 10 anos que eu esperei, né? Indo para a igreja sozinha, durante 10 anos. Aí eu ouvia, meus filhos contam que eu ouvia a Aline Barros o dia todinho em casa. Quando ele chegava, ele botava forró, sertanejo. É forte, amados. Quantas vezes eu fui pra um show com ele de sertanejo, Vitor e Léo, calcinha preta, mas não sei o quê, porque ele gostava, eu sendo crente. Eu ia orando, Senhor, eu tô indo porque eu preciso acompanhar o meu marido. Né? E muita gente não sabia o que eu passava dentro de casa, minhas tristezas, porque eu não contava. Mas meu marido é um bom marido, né? Eu que precisava ser transformada, eu que precisava da graça de Deus, eu precisava ser feliz independente dele. Eu achava que eu tinha que estudar para ser mais feliz, eu achava que eu tinha que ter uma profissão, eu era uma executiva, eu era gerente de empresas, eu achava que isso era ótimo, isso me satisfazia o meu ego, me dava prazer. Minha mãe me criou para eu estudar, para eu ser uma mulher vencedora, vitoriosa. E eu fui isso, profissionalmente, né? Até o dia que Jesus veio sobre a minha vida de uma forma tal que eu tô aqui hoje falando do amor dele pra vocês. Eu não tô ensinando pra vocês uma receita de administração, eu não tô ensinando vocês a fechar um livro caixa, isso a gente faz também. A gente pode ensinar se você desejar, né? Como controla suas finanças, eu tenho aprendido todos os dias isso, mas eu tenho aprendido que a oração tem poder. A oração, sim, ela tá? E isso aqui é uma ferramenta que eu uso e eu vou continuar usando. Nós temos que ter paciência para o que Deus quer fazer. E eu te convido agora a você fechar teus olhos aí onde você tá. Érica, estamos terminando, querida, mas seja bem-vinda, Sara. Eu quero te convidar a estar conosco com a rede de intercessão de mulheres de Parauapebas e Marabá, nas lives agora, todas as segundas-feiras, a gente vai ter uma programação para você, mulher, pra gente compartilhar histórias, pra gente dar testemunhos e pra gente falar do poder da esposa que ora. É tremendo o que ela faz. Hoje meu marido é um servo do Senhor, é um pastor e ele me louva, porque eu aceitei o chamado do Senhor primeiro e porque ele viu Jesus em mim. E quando ele viu Jesus em mim, ele viu a alegria do Senhor em mim, quando eu me tornei essa nova criatura, aí o poder de Deus alcançou nossa família por completo. Amém? Deixa eu orar por você. Fecha teus olhos. Pai do Senhor, Eva, estamos terminando. Amém? Deus, Pai, eu quero te apresentar esse projeto, Senhor, que nasceu no teu coração. O projeto do poder da oração. Não é somente o poder da esposa que ora, mas é o poder da oração. Pai, o poder da oração, ele é uma arma preciosa, mas não é uma arma para que a gente conquiste coisas que a gente deseja, Senhor. Mas é uma arma para que a gente conquiste aquilo que tu deseja para nossas vidas. Pai amado, Pai querido,
Nos ensina todos os dias, Senhor, a andar contigo. Nos ensina todos os dias, Senhor, a continuar nos teus caminhos. Nos ensina todo dia, Senhor, a sermos essa mulher segundo o teu coração, Pai. Oh, Pai, nós não podemos apenas viver uma vida sem rumo, sem direção na tua presença. Nós temos sim que viver, que nos sustentar, que andar neste mundo, mas não fazer parte desse mundo. Senhor, tu nos fez para viver eternamente, tu nos fez para a eternidade, tu nos fizeste para a glória. E eu sou uma testemunha viva, Senhor, do poder do teu amor, do poder da oração, para uma vida vitoriosa no casamento, para uma vida de perdão, para uma vida de conserto, para uma vida de paz. Senhor Deus, tu promove, Senhor, a paz entre os povos, tu promove a paz entre as nações, Senhor. E eu quero te dizer, Pai, que tu és um Deus que transforma assim famílias. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha mãe, com meu pai, sabe, que é do Senhor. Nem sempre foi assim, porque eu era uma pessoa difícil, mas tu me transformou, Senhor. E porque tu me transformou, eis-me aqui, Senhor, para falar da tua boa obra na vida de uma pessoa, através da minha própria vida, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa as mulheres que estão assistindo, usa cada mulher dessas que tem testemunho para contar, que todas as segundas-feiras, às 18 horas, nós estaremos juntos para falar do poder transformador da presença do Senhor através da oração e da ação na tua vida, amém? Então fiquem na santa paz do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada a todos que assistiram. Compartilha com seus amigos aí. Toda segunda-feira às 18 horas é um horário de intercessão da mulher, intercessão da família, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Fiquem na paz, boa noite. Não estou só. Você não está só, aleluia. Aleluia.